Olá, eu vou falar hoje sobre como a Índia se tornou um dos maiores produtores de camarão cultivado no mundo. Esta discussão está baseada no artigo que foi publicado na Global Seafood Alliance em 2020 do Victor Suresh. A Índia atualmente é o terceiro maior produtor mundial de camarão cultivado. Em primeiro lugar temos a China, que segundo a FAO produziu em 2021 1.800.000 toneladas de camarão. Em segundo lugar, o Vietnã, 1.100.000 toneladas. E em terceiro lugar aparece a Índia, com quase 1 milhão, produziu 900.000 toneladas em 2021. O Brasil aparece na 10ª posição, com uma produção de 63.000 toneladas de camarão cultivado em 2021, segundo a FAO. A carcinicultura comercial na Índia começou no final dos anos 80. Naquela época, a principal espécie cultivada era o Pinus monodon, que é o camarão tigre. Havia também o cultivo em menor escala do Phaneropneus indicus, que é o camarão branco da Índia, e também produtores do pitu de água doce, o Macrobrachium rosenberg. Já naquela época, os produtores de camarão eram defrontados com doenças como o vírus da mancha branca. Uma característica interessante da carcinicultura na Índia é que é baseada nos pequenos produtores com área inundada de até 5 hectares, área de produção. Portanto, um grande número de pequenos produtores. Em 2008, foi introduzido o Lithopeneus Vanamei na Índia. Foi autorizada a importação de matrizes certificadas SPF, livre de patógeno específico, a mancha branca, de tal forma que a partir desse ano, 2008, daquele ano, a carcinicultura da Índia apresentou um crescimento fenomenal, impressionante, atingindo essa marca aí de quase 1 milhão de toneladas. Como característica notável do Vanamei, que acabou tendo preferência dos produtores em relação ao monodon, é uma espécie mais dócil de camarão. Com isso, as densidades de estocagem empregadas podem ser maiores. Atualmente na Índia se trabalha com a densidade padrão de 40 camarões por metro quadrado. De tal forma que os produtores foram substituindo o monodon pelo Vanamei e atualmente 90% dos produtores na Índia trabalham com o Vanamei. Então, houve um grande interesse, estímulo na produção de camarão a partir de 2008, com o surgimento de novas fazendas, abertura de novas larviculturas, instalação de novas fábricas de ração e plantas processadoras. A principal região produtora de camarão cultivado na Índia é a Andhra Pradesh, que fica no sudeste do país. Em 2020, a carcinicultura na Índia foi fortemente afetada pela pandemia da Covid-19, 2020 principalmente, mas também 2021. Houve uma queda significativa na produção, muitas fazendas fecharam, assim como fábricas e plantas processadoras. Um dos grandes problemas enfrentados foi a falta de mão de obra, porque uma grande parte dos trabalhadores nas fazendas são migrantes de outros países como Paquistão, Nepal e Bangladesh, e essas pessoas retornaram para seus países de origem na época da pandemia. Os desafios enfrentados atualmente pela carcinicultura na Índia é principalmente o controle de doenças, que é um problema mundial quando se fala na carcinicultura.
Temos doenças consideradas antigas, né, como a da mancha branca, e temos novas doenças, como por exemplo a síndrome das fezes brancas, causada por parasitas microsporídeos, e a síndrome da mortalidade incessante, a Running Mortality Syndrome, que são doenças ainda pouco compreendidas, né, pelos pesquisadores, pelos técnicos, de tal forma que o combate ainda está bastante precário. Para conseguir produzir nesse ambiente com presença de parasitas, bactérias e vírus, a principal estratégia dos produtores na Índia é a adoção de berçários biosseguros. Portanto, se trabalha com sistema bifásico ou até mesmo trifásico na produção do camarão cultivado. Então são berçários em que você tem toda a biossegurança em relação ao controle da qualidade da água, ao controle dos processos, dos materiais, do pessoal que trabalha, de tal forma que se consegue produzir juvenis para estocar nos viveiros de engorda, saudáveis, num porte já que permite sucesso na etapa final da produção do camarão. Grande parte do camarão produzido na Índia vai para os Estados Unidos, portanto, as exportações lá respondem por grande parte das vendas do camarão. Pelo menos metade do camarão produzido vai para os Estados Unidos. Para isso, para que esse mercado externo compre o camarão, eles reduziram drasticamente, praticamente eliminaram o uso de antibióticos e fortemente trabalham atualmente com probióticos. Além disso, existe um trabalho atual na Índia para estimular o consumo de camarão no mercado interno. Vocês sabem que a Índia se tornou o país mais populoso no mundo, né? Ultrapassou a China, de tal forma que existe a possibilidade de aumentar o mercado interno. Uma outra característica peculiar da cassinicultura na Índia é o desejo, a intenção dos produtores de produzir camarões maiores, com 20 gramas ou mais de peso corporal. De tal forma que o Victor Suresh ele destaca a importância da adoção de tecnologias que previnam doenças na produção do camarão, tanto na fase berçário como na fase final, né, dos viveiros de engorda. No caso dos viveiros de engorda, podemos citar o uso de tanques quadrados ou circulares que permitam a grande eficiência na circulação da água, e também a adoção do dreno central como uma tecnologia de alta eficiência para a remoção de matéria orgânica particulada do viveiro. Portanto, os pontos mais importantes que eu destaco em relação ao sucesso da cassinicultura marinha na Índia são os seguintes. Primeiro, o estímulo aos pequenos produtores, né? Se tem um modelo de produção em que você tem milhares de pequenos produtores, no lugar de dezenas de grandes produtores. Em segundo, como o Vanamei ele tolera bem, vai bem em densidades maiores, trabalhar no semi-intensivo, mas no semi-intensivo mais elevado, um nível mais elevado possível, que não haja redução na biossegurança. Os berçários biosseguros já é uma prática corrente no Brasil, né? Por exemplo, com a cobertura, com as estufas e os raceways. É um trabalho de retornar as exportações mais intensas para outros mercados, né? Estados Unidos, Europa, União Europeia, mas existem as barreiras
as exigências desses países compradores. Um deles a questão dos não pode haver traço de antibiótico no camarão. Então a conscientização de toda a indústria do camarão nacional na importância do uso dos probióticos como uma alternativa altamente recomendável para evitar o uso de antibióticos, mesmo assim garantir a saúde dos animais. Em relação ao estímulo do mercado interno, eu vejo que no momento em que o preço do camarão cair, naturalmente as pessoas vão começar a consumir mais camarão no Brasil, porque o camarão ele é reconhecido como um alimento altamente saboroso, desejado por todos, de alto valor nutricional, entretanto é caro, né? Então, o aumento no mercado interno vai depender muito da redução do preço, e para isso tem que se trabalhar com valores menores de FCA, e uma tecnologia já existente que permite isso é o uso dos alimentadores automáticos. Então é algo que se poderia estimular fortemente o manejo alimentar dos animais com os alimentadores automáticos. Bom, é isso. O artigo do Victor Suresh. Vou ficando por aqui. Um abraço.